A gente já está falando aqui sobre as consequências, né, de não se planejar em vida, se planejar previamente aí para suceder esse legado, esse patrimônio, né? Eu quero saber de vocês, como é que ocorre assim se a pessoa deixar acontecer naturalmente? Como é que é o processo de sucessão legal aí? Olha, como a gente mencionou, um pouquinho, no mínimo, doloroso, né? Digamos que a gente tenha esse patriarca, né? Ou essa matriarca, né? Que seja a pessoa que ofere renda naquela residência, naquele patrimônio rural, digamos assim. Nós incidiríamos de praxe no processo de inventário. Sim. Iniciando o processo de inventário, você tem, além dos desgastes emocionais, né? As relações dos bens, né? Até localizá-los, as relações dos herdeiros, né? A disposição desses bens, né? A avaliação desses bens. E olha que eu ainda nem mencionei para você sobre os custos de ingresso desse inventário, os custos de emissão de certidão desse patrimônio, quando há, né? Os custos de emissão de documentação de patrimônios que não estejam dentro daquela esfera municipal, a competência para poder trazer esses patrimônios, reunir esses patrimônios para uma possível divisão, né? Então, a gente nem chegou a falar no processo, né? A gente nem falou de nada processual. Sim. Eu já citei aqui mais de 5 etapas pré-processuais que, para você ingressar com o inventário, um profissional do direito terá de as conhecer. Então, quando você desenvolve isso no Poder Judiciário, além dele ser algo extremamente moroso, muito demorado, existem, se eu não me engano, o inventário mais longo aqui em Goiás, acho que foi em Brasília, acho que 100 anos, 120 anos. Ô, louco. Alguma coisa assim. Você imagina? Como é que ficou essa família? Cara, um século. Um século? É um século. São 2 vidas praticamente. Entende? Então, o cálculo de tempo a gente às vezes deixa de fazer, né? A gente tem aquele mau costume, digamos assim, de litígio. A gente tem o costume do embate. Ao invés da cooperação, a gente tem o entrave. E esse entrave judicial, quando a gente está falando da sucessão, ele é notavelmente sentido no tempo daqueles que vão te suceder. Então, além daquele problema psicológico, que é a ausência de alguém, lidar com a ausência de alguém não é nada fácil. Uma dessas pessoas vai ter que engolir esse sentimento a seco. E tomar a frente, né? E é aí que a gente volta naquele ponto que você mencionou no bloco anterior. Na maioria das vezes, no caso prático, tá? Certo. Vamos dizer assim que a gente está falando de uma família que não teve um planejamento sucessório, mas a gente não está falando de uma família conflituosa, uma família amorosa. Ok. A pessoa que puxa para si o cargo de inventariante processual, digamos assim, aquele que é responsável pelas declarações daquele espólio, né? Ela tem uma responsabilidade a mais dentre os demais. Uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade até que em algumas ocasiões pode ser até penal. Essa pessoa, ela leva um tempo para digerir a ausência daquele falecido, e até que ela se coloque processualmente ali, né? Ou das duas uma, ou ela vai demorar para entrar no processo de maneira lógica, ou ela vai entrar no processo de maneira lógica, e durante o período que esse processo leva, que não é pouco, a gente tá, assim, existe uma média de inventário de 10 anos, e é uma estimativa, assim... Natural. É incrível porque, assim, a gente diz isso e a gente, assim, lidar com essas coisas com um certo senso de humor, mas isso é preocupação. Sim, pra quem tá vivendo aquele momento, pô. Justo. Né? Porque você pensa o seguinte, para você que passa por um procedimento de inventário de 10, 5, 7 anos, ok? Esse procedimento, ele não demora simplesmente a conciliação dessas partes que são os herdeiros. Geralmente essa é a parte mais difícil, mas não é só esse espaço. Você tem um espaço de despacho, você tem um espaço de decisão, você tem um espaço de verificação daquele patrimônio, tanto de, digamos, de aspectos fiscais como aspectos jurídicos, né? Depois dessa conferência, você tem a possível liberação desse patrimônio através das cotas, né? Digamos assim, de cada parte, de cada herdeiro. Até isso acontecer, para um procedimento, digamos, olha, inventário finalizado em 2021, ok? Todo mundo ok,
Só falta agora liberar o patrimônio, digamos assim, para a gente não ficar ali aqui se valendo de nomenclaturas jurídicas, porque isso, na minha opinião, distancia. Distanciava no bloqueio. Digamos que está tudo finalizado, todo mundo ok, todo mundo aceitou. Você pode colocar uma média aí de, dependendo do município, né? Na Justiça Estadual você vai falar de 6 meses para você ter acesso a esse patrimônio. Tudo ok. Doutor, só um gancho. Falando em tudo ok... Tudo ok? Tem uma ressalva. Qual a ressalva? Não é nenhuma ressalva, é um exemplo só para ficar muito claro na cabeça do ouvinte. Eu estou finalizando o inventário de um produtor rural agora, solteiro, com uma única filha. Certo. Não há litígio. Ok. Só que na época do óbito, a filha era menor, então teve que ser feito judicialmente. Ok, perfeito. Ele veio a óbito em 2017. Não há litígio, não há nenhuma propriedade que não esteja regularmente inscrita, georreferenciada. Está tudo ok com o patrimônio. Não há litígio porque não há disputa desse patrimônio, só há uma única herdeira. Não tive nenhum problema com relação ao pagamento de custas porque a mãe proveu. Ok, teve liquidez, né, no momento ali. Exato. E eu estou conseguindo finalizar esse inventário agora, em 2022, porque esta filha adquiriu a maioridade. Nossa. Então, nós vamos fazer a conversão em arrolamento, né, doutor? E agora, quem sabe, a coisa anda. Então, são 5 anos em um processo de inventário sem litígio, sem nenhum problema em nenhum dos bens que fazem parte desse espólio. E são 5 anos. Agora, você imagina quando há vários herdeiros, quando há muitas propriedades, propriedade fora do estado... outros bens, né, ativo imobilizado e disputa entre herdeiros. Eu quero essa fazenda, mas eu quero essa, não, eu prefiro em dinheiro, eu não concordo que você fique com a parte da área da sede, porque ela vale mais. Ela vale mais. Entendeu? Então, assim, só, desculpe o parênteses, doutor Lucas, mas para o ouvinte entender qual é o custo. Nesse caso, não, assim... Poucas ferramentas poderiam ter sido utilizadas, até porque a filha era menor. Mas só para a pessoa que está nos ouvindo entender o tanto que é moroso, tanto que é demorado. E isso tem um custo. E isso